Bom, como eu havia dito na aula anterior, em relação a esse princípio da transparência que nós vamos ver agora, ele não pode ser confundido com o princípio da publicidade. Enquanto nós vimos lá que o princípio da publicidade significa tornar público os atos que são praticados pela administração pública para que a sociedade, a coletividade tenha acesso a essas informações, tenha conhecimento desses atos que são praticados pela administração pública, né? No princípio da transparência, né? Esse princípio da transparência ele significa a visibilidade que a administração pública dá às suas ações. Ou seja, as ações estatais elas precisam ter visibilidade pela coletividade, pela sociedade. Não basta a administração pública dizer para a sociedade que está praticando determinados atos, que está desenvolvendo determinadas ações, se não existe uma transparência no sentido de visibilidade destas ações que estão sendo praticadas pelo agente público, pela administração pública, né? Este princípio da transparência, ele é um direito, né? Ele constitui-se num direito fundamental do administrado, né? Quando se pensa nessa transparência administrativa, a primeira ideia que se vem à cabeça, né, como eu falei anteriormente, é da publicidade das ações dos governos, né? Entretanto, o que a gente pode esclarecer? Que no princípio da transparência, este princípio da transparência, ele exige a divulgação dos serviços públicos que são realizados ou prestados pelo Estado. A transparência não é simplesmente a disponibilização dos dados. A transparência não significa apenas disponibilizar dados, como é lá na publicidade. Tá? A transparência vai muito além do que isso. Tá? A transparência é chamar a sociedade para participar dos rumos do Estado, é motivar a decisão tomada e também divulgar todos os atos, tal, salvo, é lógico, evidentemente, aqueles casos de exceção que a própria lei permite. Então, um exemplo claro do exercício desse princípio da transparência. Às vezes a gente vê uma obra pública e naquela obra pública tem lá um outdoor, uma placa, né, daquele órgão público que está realizando aquela obra. E ali naquele outdoor, naquela placa, né, existem as informações referentes àquela obra. Né? O tempo de duração daquela obra, o valor público, o dinheiro público empregado para a realização daquela obra, e outras informações que são inerentes àquela obra. Isso é transparência. O Estado, é o poder público informando, né, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, as ações que estão sendo praticadas. E não é só através, né, desses outdoors ou dessas placas que são colocadas nas obras públicas, através das próprias, né, informações através da mídia que o poder público traz para a sociedade, ele está demonstrando a sua transparência nas suas ações. Né? Ele está especificando para a sociedade os caminhos que estão sendo tomados ou os caminhos que aquela administração pública pretende tomar em relação a determinada situação, em relação a determinado problema, em relação a determinados atos que pretende praticar. Então, a transparência são as ações que o poder público, né, ele especifica à sociedade que ele pretende tomar em determinadas situações.